Então, no caso, quando começou essa história do Associação e Fronteira, que o senhor se lembra aí? A história... Do derby, né? O jogo de Associação e Fronteira com os times titulares começou em 1951, quando a associação foi fundada em 1950, já no fim do ano, em outubro. E então, em 1951, a associação disputou pela primeira vez o campeonato amador da federação, os quais disputavam a Associação, Fronteira, o CASE. O Rede nunca disputou, mas o CASE, daqui já eram 3 times. E disputou em 51, onde, se eu tiver certo, pelo que me consta, que eu vim morar em Itaré em 56, então pelo que eu sei da história, que parece-me que o Fronteira foi campeão em 51. E a associação, não sei que classificou, mas foi o primeiro ano que a associação jogou com Fronteira, foi em 1951. Em 1952, a associação montaram um time muito bem, tiveram felicidade de montar um time muito bem montado, e a associação foi campeã invicta do campeonato, aquela época chamava do setor de Sorocaba, mais ou menos é isso. Do setor de Sorocaba, foi campeã invicta, e daí foi jogar com o presidente Prudente, o Prudentino, e perdeu e tal, foi viajar até de avião na época. E então foram esses 2 campeonatos da Federação A2. Esses 2, no caso, eles participaram juntos, chegaram a se enfrentar a Associação e Fronteira nesses 2 ou não? Jogaram sempre. Um contra o outro, né? Isso aí. Sempre, em 51 e 52. Até que tinha a associação, a Fronteira e o CASE. Todos os 3 jogavam entre si aqui, contra o Bandeirante de Itaberá também, que era da região, Bandeirante de Itaberá, São Miguel Arcanjo, Capão Bonito, Buri. Eram esses os times que jogavam. Esse, no caso, o senhor chegou a presenciar esses jogos? Não, eu vim morar em Itaré em 52. Mas, a gente sabe da história, né? Sabe da história, contada principalmente pelo Zé Maria do Ponto, né? Mas por mais, pela história que se sabe, e se lê sempre, o seu Celso Pelissari mesmo escreve as histórias. Recentemente, aí a gente viu, li a história que tem lá inicial de CP, que significa Celso Pelissari. Muita gente que não sabe, algumas pessoas não sabem aquela história do jornal que o Celso Pelissari escreve, porque está as iniciais dele, do nome e sobrenome. E muita coisa, para quem não sabe, pode aprender tudo sobre Itaré lendo aquela coluna do seu Celso Pelissari. E, inclusive, pelo que eu sei, o Luiz Arnaldo ajuda bastante o pai conseguindo resgatar essa história aí. Para montar essa história, essas histórias que ele escreve. Eu, no caso, queria saber dos clássicos desse derby que o senhor viveu aí. O que eu vivi foi daí, depois de 52, 51 e 52, que eu nem morava aqui, só voltou a ter jogo de Associação e Fronteira em 1968. E os jogos eram realizados todos lá no campo da Fronteira, porque a associação não tinha alambrado. Por motivo de segurança, os jogos eram somente na Fronteira. Aí em 68, era combinado melhor de 4 pontos, e na época não eram 3 pontos, eram só 2 pontos, que era o sistema, não só na tarefa, todos os campeonatos, 2 pontos. Então, melhor de 4 pontos, o time tinha que ganhar as 2. Aí não existia terceira, chamavam também melhor de 3. Só que aí, se um time ganhasse as 2, não existia a terceira, é lógico, que já são outros 4 pontos. E já no primeiro, em 68, então, no primeiro ano que disputou assim, amistoso, por amizade, sem ser um campeonato dirigido pela federação, é um combinado entre as 2 diretorias, a associação, o Fronteira ganhou as 2. Não me lembro o placar. A Fronteira ganhou as 2, não existiu nem a terceira partida.
Na época, o presidente era o Ari Mariano. E aí, em 69, teve novamente a disputa, lá no campo do Fronteira, novamente, que quando o Zé Bandone, pai do Sidney Bandone, era o presidente. Novamente, a associação perdeu as duas, não existiu a terceira partida. Fronteira, consequentemente, ganhou a disputa. O derby aí, no caso. Aí, em 70, novamente, outra partida, outra disputa. Aí houve a terceira partida. Não me lembro os placares, mas houve a terceira partida. No jogo da terceira partida, o juiz alegou falta de segurança e tal, e a partida não terminou. Não terminou a partida. Então, esse ano de 1970 ficou no ar. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. E depois, em 75, teve novamente. Aí ficou aí seus quase 5 anos sem disputar a Associação em Fronteira. Aí, um dia eu já estava na associação, em 75, né? Em 75, né? Não sei como que eu falei aí. Em 75 houve, depois de 70, que o negócio não teve um vencedor, parou, né? Em 75, o Zé Barreto estava lá no Fronteira, jogando lá e tinha o time lá no Fronteira, e me convidou, e eu já estava militando ali na associação, para a gente fazer uma disputa de associação fronteira. E eu, de imediato, concordei, procurei as pessoas mais ligadas, e o Teodoro, da Júlia Lima, que era o presidente, e eu era o primeiro vice-presidente. E fizemos o jogo. Aí é que foi o mais importante, na minha concepção, a história da Associação Fronteira, pela quarta vez, seria a sexta, mas duas foram lá no campeonato da Federação Amador. Que houve 4 partidas, uma prorrogação e uma disputa de pênalti. Que aconteceu um caso curiosíssimo. A associação ela perdeu, eu inclusive fui o técnico da associação. A associação perdeu por 3-0 a primeira partida, ganhou por 3-0 a segunda partida, foi empatado a terceira partida em 2-2. Aí era para ir naquela oportunidade e em 28 de agosto, aniversário da cidade, ia para a prorrogação e pênalti. Aí eu não lembro se foi na parte da associação, eu ou o pessoal do Fronteira, na época o Saulo, do Mineiro, que era o presidente do Fronteira, eu não lembro se foi por parte do Fronteira ou da associação, e se teve uma ideia, ao término dos 2-2, que estava tudo empatado, até nos placares iguais, 3-0 para cada lado e 2-2, nas duas partidas. 3-0 cada um e depois 2-2. Aí se teve a ideia de realizar uma quarta partida e não ir para a prorrogação. E que foi aceito, foi anunciado na época no alto-falante que o povo então fosse embora, que ia ter a quarta partida. Foi aplaudido a ideia porque ia ter mais um jogo. E aí foi marcado já naquela hora, naquele dia, para o dia 28 de setembro, um mês depois que caía num domingo. E foi realizado então, em 28 de setembro, a quarta e última partida, que